Muito bom dia a todos. Bom domingo para você. Estamos aí no dia 8 de janeiro de 2023. Que você tenha um domingo extraordinário. Que você tenha um domingo abençoado por Jesus Cristo. Amém? Ainda são 6 e pouca da manhã, tá? Mas já é hora de incomodar o inferno. Ó, esfrega a mãozinha assim, ó. Ó, esfrega a mãozinha e pensa, agora eu vou acordar o inferno. Se tem alguém lá no inferno dormindo agora, eu vou despertar esse demônio. E olha só, cara, o título dessa live aqui de agora que nós estamos fazendo é Saqueando o Inferno. É isso aí, saqueando o inferno. Porque olha só, meu amigo, às vezes o diabo, né, ele acha que a gente está derrotado, né? Ele olha para nós devido a certas circunstâncias que ocorrem na nossa vida, né? Todo mundo tem os seus problemas, ema, todo mundo tem problema, todo mundo tem os seus pepinos, né? E às vezes o diabo olha, sabe, e para nós e pensa assim, ó, agora ele tá no chão, cara. Agora ele não levanta mais não. Imagina uma luta de boxe, né? Imagina aí uma luta, né? Tipo Rocky Balboa, né? Imagina um boxe aí. Ou uma luta de UFC, por exemplo. Imagina que um lutador dá um golpe no outro, né? Dá um golpe no seu adversário, mas aquele, tipo assim, um chute bem dado, sabe? Um chute assim que pegou ali na cara do outro. Se você está assistindo essa luta pela televisão ou lá ao vivo, né, de perto ali do octógono, se você vê um golpe brutal desses, você pensa assim, pô, esse cara aí que foi pro chão já era, nocaute, né? E aí o cara que recebeu esse golpe fenomenal, ele ali aos poucos se levanta, tal, vai, daqui a pouco ele está de pé, com a guarda alta, pronto para lutar. E a reação da multidão que está assistindo àquela luta é de espanto, porque ninguém esperava que aquele cara fosse se levantar da lona, devido ao golpe que ele recebeu. Então, eu imagino que o diabo, que ocorra isso, às vezes, sabe? Que a vida nos dê um golpe tão grande que o diabo olhe para aquilo, né, afinal de contas, um golpe que até o próprio diabo provocou na nossa vida, né? Às vezes o diabo ele arquiteta um golpe tão brutal, né, que a vida dá em nós, que ele olha pra gente e fala assim, olha, desse aí ele não levanta, desse golpe ele não levanta. E aí aos poucos nós vamos lá com as nossas dores tal, e levantamos. E aí o diabo fica com o olho aqui desse tamanho, porque ele para e pensa, meu Deus, né? Porque o diabo também ele acredita em Deus, tá, gente? Meu Deus, eu não esperava que ele fosse levantar. Eu não esperava que ela fosse levantar. E é isso. E é bom, né, cara? É bom quando isso acontece, porque da mesma forma que o diabo fica espantado, o céu também entra em festa, né? Porque Deus não deseja que nós caiamos e ali fiquemos, né? Deus deseja que com as nossas quedas, que Ele permite, porque nada foge da permissão de Deus, né? Como diz o velho ditado, não cai uma folha da árvore se não for a permissão de Deus, e a Bíblia ratifica esses dizeres, né? A Bíblia demonstra lá, por exemplo, no sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpretou, o que a Bíblia nos informa nessa passagem? Que Deus tem o controle da história humana. Porque se foi revelado a Daniel todos os reinos que tomariam conta da terra,
até a chegada do Messias, né? Porque foi revelado a Daniel tanto o reino presente, que era o reino da Babilônia, ou o império da Babilônia, né, no caso, e posteriormente o império Medo-Persa de Alexandre o Grande, posteriormente o império, o império Medo-Persa de Ciro, tá? Então foi revelado a Daniel o império babilônico, que era o império presente na época dele, né, vigente na época dele, de Nabucodonosor. Posteriormente o império Medo-Persa de Ciro, né? Depois, aí sim, o império grego de Alexandre o Grande, e depois o império romano. Tá? E ainda teve naquele sonho a grande pedra que ia lá e destruía a estátua, que essa pedra, no caso, é o próprio Jesus, né? Sendo que até as escrituras chamam Jesus de a pedra fundamental, a pedra angular, a rocha, a pedra que os construtores rejeitaram, enfim. Então foi revelado para Daniel todos os reinos que tomariam conta da terra. E o que isso significa? Que Deus tem um controle da história humana, porque se ele mostrou esse futuro a Daniel, significa que Deus já tinha tudo arquitetado lá sobre o que ia acontecer. Enfim, então não cai uma folha da árvore sem que seja a permissão de Deus. Tá? Então Deus permite sim as nossas quedas. Mas por que ele permite as nossas quedas? Porque ele é um Deus sádico, né, que gosta de ver a gente cair, sofrer? Não. Porque ele é um pai bom. Ele é um pai amoroso, que espera que seus filhos e filhas aprendam com as suas quedas. Então por isso que eu falei que quando nós levantamos de um golpe duro que a vida porventura nos dê, o diabo se espanta e o céu entra em festa, né? Então pensa nisso. Por isso que o título dessa live é Saqueando o Inferno. O que é saquear? Saquear é você ir lá e tomar algo, né? E pegar algo. E nessa live, em plena 6 e pouca da manhã, nós estamos aqui de pé falando de Deus, falando da sua palavra, falando do evangelho, né? Isso, cara, é saquear o inferno. Por quê? Imagina quantas pessoas serão atingidas por você após você assistir a essa live e entender que você é um filho ou uma filha amada de Deus. Imagina quantas pessoas verão a luz de Cristo na sua face após você compreender tudo o que você é em Cristo Jesus. Imagina neste momento a ação no mundo espiritual que está ocorrendo só de eu estar fazendo essa live aqui, né? Porque tudo que nós fazemos no sentido espiritual gera um impacto no mundo espiritual. Lá em Atos 10, versículo 4, fala que todas as orações e esmolas de Cornélio, né? As orações feitas por Cornélio e as esmolas dadas por Cornélio estavam devidamente registradas no memorial de Deus, né? Ou seja, tudo o que nós fazemos nesse quesito espiritual, Deus registra, ou seja, há impacto no mundo espiritual. Então só de eu estar fazendo essa live aqui já gera algo no mundo espiritual. Você que está me assistindo, entendendo o que eu vou transmitir aqui nessa live, imagina só quantas pessoas você pode atingir, quantas pessoas você pode levar a palavra de Deus, amém? Mas sem mais delongas, como eu falei, por que esse título, Saqueando o Inferno? Eu expliquei um pouco, né, que nós, fazendo isso aqui, nós estamos ali incomodando o diabo, né? Saqueando o quê? Qual que é o nosso objeto de saque? As almas, cara. Porque, como eu falei, tem almas aí que o diabo já está olhando e falando, não, essa aí já é minha, essa aí já era. Mas, ao nós nos empoderarmos da palavra de Deus e agirmos debaixo da sua unção, e agirmos no centro do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida, nós estamos saqueando almas do inferno e levando elas para o céu. Amém. Glória a Deus. Então é isso que nós estamos fazendo. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, fala o seguinte:
Se você tem uma Bíblia aí, abra, né? Se você puder, quiser. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Deixa eu ver se o bigode está bem arrumado aqui, ó. Toda hora eu tô mexendo nele, é manita, gente, ó. Ó, ó. Ó, bem arrumadinho. Tô enrolando aqui para você abrir, tá? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 10. Olha só o que diz o apóstolo. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Apesar das várias informações que o versículo aqui nos deu, o foco é isso aqui. O dia do Senhor virá como um ladrão. Olha só, como que um ladrão age? Quando um ladrão vai agir, porventura o ladrão ele avisa ali, por exemplo, o ladrão quer roubar uma casa, né? Por acaso o ladrão chega ali naquela casa cerca de 24 horas antes do roubo planejado, ele bate na porta lá, aí atende lá um cara. Aí o ladrão olha pro cara e fala assim: é por acaso o senhor que mora aqui nessa casa e tal? Aí o cara fala: sim, sou eu. E o ladrão responde: não, sabe o que é? Eu vim aqui para te avisar que daqui a 24 horas eu vou roubar a sua casa, tá bom? Só para te avisar mesmo, tá? Aí eu vou vir aqui com alguns comparsas e tal, e nós vamos roubar a sua casa, tá bom? É isso que eu queria te falar. Um bom dia pro senhor. O ladrão vai embora. Gente, sabe? Não existe isso, né? Isso aqui é cena de filme de comédia, sabe? Por quê, gente? Porque o ladrão não avisa que ele vai roubar, né? O ladrão não avisa ali os seus planos, os seus intentos. Então, quando Pedro fala que o dia do Senhor virá como ladrão, o que isso significa, meus amados? Que o dia do Senhor virá como surpresa, né? Não será algo ali que todo mundo vai poder, sabe, se preparar, tal. Imagina que você liga a televisão, né, e dá aquela vinheta do plantão da Globo. Tá, vinheta. Aí, só de tocar essa música já dá um gatilho no mental para você lembrar de alguma coisa ruim, né? E aí você pensa, né? Tocou a música, sua mente já pega o gatilho e fala: ó, vem bomba por aí. Aí tá, aí você vê lá no noticiário que tá acontecendo um apocalipse zumbi, né? E que todo mundo tem 24 horas para poder se preparar. Pô, cara, você vai pegar a sua mochila aí, você vai colocar papel higiênico, comida, água, esses mantimentos, né? Então, a gente se prepara, né, quando a gente sabe de algo assim ruim que está vindo. É igual na época da pandemia, né? Um monte de gente, assim, todo mundo, né, praticamente, foi aos mercados e comprou ali mantimentos a mais, porque, sim, no começo da pandemia pouco a gente sabia, né, de informações, então todo mundo ali foi correndo ao mercado, comprou mantimentos, tal, para ter alimento em casa, porque você não sabia nem se o mercado ia estar aberto no dia seguinte, correto? Então, só que Pedro fala que o dia do Senhor não, cara. O dia do Senhor vai vir como ladrão. Ou seja, não adianta você se preparar aí um dia antes, 24 horas antes, porque não vai dar certo. Então, qual que é o sentido disso? Pedro nos orienta, quando Pedro informa isso, que o dia do Senhor virá como ladrão, Pedro nos orienta, tá, a estarmos sempre prontos, sempre preparados. Não adianta a gente pegar e falar assim: cara, quando eu estiver ali perto da morte, aí eu me converto, sabe? Aí eu entrego a minha vida para Jesus, né? Cara, Pedro fala: não adianta você fazer isso, porque você não sabe quando o dia do Senhor virá. Meu amigo, isso aqui eu não estou nem falando de escatologia, não. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor também, ele é a nossa morte aqui nessa terra. Porque assim que nós morrermos nessa terra, nós abriremos os olhos diante de Cristo. E ali, né, nós seremos encaminhados,
né? Ou para o céu ou para o inferno. Então, o dia do Senhor, cara, é o dia que a gente morrer, né? Também significa isso. E quem sabe o dia que vai morrer? Ninguém sabe. Não existe um ser humano na face da terra que saiba o dia que vai morrer. Então Pedro fala, vai vir como um ladrão. Então você tem que estar pronto a todo tempo. Entende? Porque você não sabe se vai morrer lá com 100 anos ou não sabe se vai morrer daqui a pouco. Então Pedro fala, esteja preparado, né? Esteja pronto a todo tempo. Porque como você não sabe, então qual é o melhor remédio? Você estar pronto a todo tempo. E por isso que, ao nós estarmos preparados a todo tempo, nós estamos saqueando o inferno. Porque o diabo, ele não espera, né, que nós estejamos aí 24 horas ligados. Pelo contrário, o diabo faz de tudo para que nós fiquemos desligados, sabe? O diabo, ele faz de tudo para que para que nós fiquemos distraídos do nosso propósito. Quando o diabo ele fala para Jesus o seguinte, né? Olha, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Cara, isso demonstra uma coisa incrível ali, né? Uma coisa que salta aos olhos, que o diabo tem certo domínio sobre os reinos da terra, porque se não tivesse, ele não teria oferecido a Jesus, né? Então ele tem certo domínio sobre as coisas deste mundo. Mas o engraçado é que, de uma forma ou de outra, Jesus teria os reinos da terra em suas mãos, né? Afinal de contas, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e quando Jesus voltar, ele vai governar a terra, né? Ou seja, todos os reinos o adorarão. Todos os reinos se prostrarão diante dele e reconhecerão que de fato ele é Deus, ele é o Senhor. Mas o que o diabo estava fazendo? Mesmo sabendo que Jesus teria o domínio de todos os reinos da terra, o diabo estava oferecendo isso que Jesus já teria, todos os reinos da terra, porém, de uma outra forma, por um outro caminho, entende? Ou por um caminho mais fácil. Porque o que era mais fácil para Jesus? Ele viver ali tudo o que ele viveu, ele ouvir todas aquelas injúrias que ele ouviu, né? Ele foi chamado de comelão, de bêbado, de um cara, uma pessoa que agia sob influência de Beelzebul, que era um demônio, né? Ele ouviu que ele era louco, a sua própria família achava que ele estava louco, né? Então, assim, Jesus ouviu poucas e boas. E, por fim, foi parar numa cruz. Ele morreu torturado, ele morreu ali na cruz, que era a pior forma de morte da época, né? Então, o que era melhor para Jesus, carnalmente falando? Passar tudo isso que eu acabei de falar? Ou então ele simplesmente se ajoelhar diante do diabo e adorar ele? Cara, a resposta é simples, né? A resposta é simples, é o caminho mais fácil. Mas Jesus, ele entendeu que aquilo era uma tentativa do diabo de distraí-lo, de desviá-lo do seu propósito. E Jesus recusou aquilo. Ele falou, não, eu tenho uma missão e eu vou cumprir ela, tá? E é isso que o diabo tenta fazer comigo, com você. Ele nos oferece coisas, ele coloca certas situações no nosso caminho, sabe? Que o único objetivo dele é nos desviar do nosso propósito, atrapalhar o nosso destino, tentar frustrar o cumprimento da nossa missão. E aí, você vai deixar? Ou você vai saquear o inferno? Ou você vai se empoderar da palavra de Deus, vai se empoderar da sua identidade como filho e filha de Deus e vai bater de frente com ele? E vai saquear as almas que o diabo já acha que são dele, que o diabo já acha que estão no inferno, saquear essas almas e vai levá-las para o reino de Deus. O que você vai fazer? E eu falei aqui a palavra identidade, para finalizar essa live, é muito importante nós entendermos quem nós somos para que nós possamos fazer o que nos foi designado a fazer de maneira correta, incisiva
e que dê resultado. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo se apresenta e ele fala o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo sabia quem ele era. E a primeiríssima coisa que ele faz ao escrever essa carta a Timóteo é se apresentar. Por quê? Paulo entendia que quando você compreende a sua identidade, todo o restante flui. Então Paulo, ele estabelece ali a identidade dele antes de qualquer outra coisa, para que todo o restante possa fluir. E Paulo faz questão de ressaltar: eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela determinação de Deus. Ou seja, por que Paulo fez questão de enfatizar esse ponto? Porque Paulo, ele foi um chamado assim ele foi uma espécie de apóstolo tardio, entende? Porque Paulo, ele não foi um dos 12 que caminharam com Jesus. Ele não foi um dos 12 que estiveram lado a lado com Jesus, sabe? Não, Paulo foi um apóstolo tardio. Ou seja, lá em Atos 9, nos relata o chamado de Deus para o apóstolo Paulo. E Paulo, ele é chamado por Jesus, né, para essa obra apostólica quando Jesus já estava ali ressurreto, né, após a morte de Jesus, após a ressurreição. Então Jesus já estava ali ressurreto. Então Paulo não caminhou com Jesus, não andou com Jesus, né, nesse sentido, não fazia parte do grupo dos 12 originais, entende? Mas, mesmo assim, Paulo sabia que ele era um apóstolo, porque o próprio Jesus o chamou para este ministério. Ainda que fosse o Jesus já ressurreto, não importava. O próprio Jesus que chamou o apóstolo Paulo. E você imagina, cara, quantas pessoas... Porque, gente, a gente tem que imaginar essas coisas, né? Ah, você está viajando muito. Não, é porque o mesmo ser humano da época de Paulo, de Jesus, de Moisés, é o ser humano de hoje. Ou seja, mudou a forma de se vestir, mudou a cultura, mudaram algumas coisas assim, mas, cara, a natureza humana é exatamente a mesma. É por isso que esse livro aqui é um livro eterno. Sabe por que a Bíblia é eterna? Sabe por que Jesus falou que céus e terra passarão, mas a palavra dele jamais passará? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala do ser humano. A Bíblia fala da condição humana. A Bíblia é uma carta do Criador para a criatura. É um manual de instruções da criação de Deus. Então, esse manual aqui vai servir para todo o sempre. Por quê? A configuração da natureza humana é a mesma, desde Gênesis até hoje. Então imagina, cara, na época de Paulo, quantas pessoas não viravam a cara para ele, né? Não torciam o nariz para Paulo, tipo assim, esse cara aí se acha apóstolo, mas ele nem conviveu com Jesus igual Pedro conviveu, igual João conviveu. Quem ele acha que é? Cara doido. Ele acha que é apóstolo. Então Paulo fazia questão de ressaltar: apóstolo de Cristo Jesus pela determinação de Deus. Em outras palavras, ei, eu sei quem eu sou. Podem falar à vontade, podem falar que eu não sou apóstolo. O diabo pode tentar me desmoralizar, não importa. Eu sei quem eu sou. Ponto final, cara. Ponto final. Paulo sabia a sua identidade em Deus. E ele faz questão ainda de usar uma palavra aqui que é muito poderosa. De acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Promessa. Cara, quando você sabe, quando você tem consciência das promessas de Deus para a sua vida, meu amigo, ninguém te segura. Ninguém te segura. Então, olha só, anota aí, cara, pega uma caneta e anota aí. 2 ingredientes para você ser uma pessoa empoderada, para ninguém te desmoralizar, para ninguém te derrubar. Anota aí, 2 ingredientes. Primeiro, identidade, e segundo, promessas de Deus para sua vida. Sabe? Ou seja, Paulo entendia quem ele era. Paulo entendia a sua identidade.
E outra, Paulo também, ele entendia a promessa de Deus para a sua vida. Igual José, por exemplo. O que manteve José de pé, mesmo diante de tantas adversidades que lhe acometeram? Porque, afinal de contas, depois que José revelou os sonhos que Deus lhe deu, ou seja, os sonhos lá dos feixes se dobrando diante do seu feixe, do sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele, os irmãos de José ficaram ali totalmente irados com ele, totalmente enciumados, e a partir dali, um monte de coisa ruim entre aspas, né? Ruim na ótica humana, na perspectiva humana, começou a acontecer com José. José tentaram matar José. Depois José foi vendido como escravo para o Egito. Depois José foi preso injustamente. Depois José foi esquecido por um amigo que ele ajudou na prisão. Enfim, José passou por poucas e boas. Mas o que manteve José de pé, mesmo diante de tantas adversidades? A consciência da promessa que Deus tinha para a sua vida. José sabia, cara. Eu fico imaginando José lá naquela prisão. Por que o José não desistiu? Naquela prisão, sozinho ali, preso por um crime que ele não cometeu. O que manteve José de pé? A promessa de Deus. Eu imagino José relembrando. Não, cara, eu estou aqui nessa situação hoje, eu estou aqui preso hoje, mas há algum tempo atrás, Deus me prometeu que eu teria um papel de grande autoridade. Imagina, cara, aquilo dando um gás para José continuar. Imagino aquilo dando forças para José não desistir. Então é muito importante você ter consciência das promessas de Deus para a sua vida. Para finalizar, eu conto um testemunho pessoal. Certa vez, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu estava num culto de oração, né, da igreja a qual eu era membro, e eu orei, cara, silenciosamente, na minha cabeça. Não foi nem murmurando, não. Eu orei na minha cabeça. E eu orava a Deus o seguinte: Senhor, eu quero pedir ao Senhor duas coisas, né? Primeiro, que o Senhor confirme o meu ministério, né? Que o Senhor confirme que o Senhor tem um chamado na minha vida. E segundo, que o Senhor confirme em mim o dom de cura. Por que eu fiz essa oração? Porque eu queria ter certeza que Deus havia me chamado para fazer a obra. Tá? E outra, desde o meu primeiro ano de conversão, eu sempre fluí no dom de cura. Eu sempre orei em prol da cura na vida de outras pessoas. Só que, pelo que eu me lembro, quando eu orei, cara, eu não sei se fazia algum tempo que eu não orava em prol da cura de ninguém, ou então se eu simplesmente queria que Deus confirmasse em mim que realmente eu tinha esse dom, tá? Aí beleza, eu orei na minha cabeça, culto encerrou, acabou ali o momento de oração, eu já estava indo embora, cara, e aí chegou um pastor ali, um dos pastores da igreja me chamou: Pedro, vem cá rapidinho. Aí eu fui. Quando o pastor me chamou, assim, para conversar em particular, ele já começou a falar em línguas, né? E aí eu já entendi ali que a gente estava numa atmosfera espiritual. E aí ele virou para mim e falou assim: Pedro, eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Aí ele abriu a Bíblia lá em Jeremias, né? Capítulo 1, versículo 5 e tal. Aí ele leu, né, o que está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte, né? Eu te separei para profeta das nações desde quando você estava no ventre materno. Quer ver? Ó? Até abrir aqui, ó, para a gente ler exatamente. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Cara, quando o pastor leu esse versículo para mim, na hora eu entendi. Bom,
Deus está me respondendo a oração que eu fiz acerca da confirmação do meu chamado. Né? Deus estava confirmando aquilo na minha vida. Ou seja, Pedro, desde antes de você nascer, desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te separei para ser profeta das nações. Então aquilo na hora, cara, na hora eu captei que Deus estava respondendo essa minha oração acerca do chamado, do meu chamado. Então, se o pastor tivesse parado por ali, já teria saído daquela igreja nas nuvens, sabe? Totalmente ali, convicto do que Deus tinha para minha vida. Mas o pastor foi além. E aí ele abriu lá, vou tentar achar aqui, aquela passagem de Raquel, sabe? Que Raquel ganha muitos filhos, que Raquel chora pelos seus filhos. Acho que é Jeremias. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho pra gente poder ler juntos aqui. Se eu não achar, não tem problema não, que eu lembro. Isso aqui, irmãos, tem uma coisa que eu não esqueço. É isso, é o que Deus me falou esse dia, sabe? Mas eu queria achar aqui, só pra gente ler junto, sabe? Aqui, daqui, reside aqui. Palavra de consolo. Enfim, irmãos, me fugiu a mente de onde está exatamente, mas o pastor falou. Pedro, outra coisa. Está lá em Jeremias, ele falou capítulo e versículo. Nesse contexto fala que Raquel ganhou muitos filhos. O pastor falou para mim assim. Mas, no seu caso, não serão filhos biológicos. Serão filhos espirituais. Serão filhos ganhados na fé. Ou seja, outra resposta da parte de Deus confirmando o meu ministério. Né? Ou seja, que eu ganharia muitos filhos, que eu atingiria muitas pessoas. Respondeu, ou seja, confirmou, deu uma segunda resposta ali para a oração que eu fiz pedindo confirmação. E por último, simplesmente o pastor virou para mim e falou assim: Pedro, outra coisa, por último, hoje o Espírito Santo te confirma o dom de cura. Cara, na hora, mano, eu fiquei assim, embasbacado com o poder de Deus, com o agir de Deus. Porque simplesmente aquele pastor, ele respondeu todas as orações que eu fiz. Como eu falei, fiz na minha cabeça, não falei para ninguém, ninguém ouviu eu orar, porque eu não orei nem baixo. E aí aquele pastor respondeu todas as orações que eu havia feito. Aquilo me deu uma convicção do meu chamado, aquilo fortaleceu de tal forma a minha identidade, que, cara, eu fiquei ainda mais assim, empoderado para poder fazer a obra de Deus. Então, como eu falei, cara, quando você tem consciência da sua identidade, lembra-se dos dois ingredientes, identidade e promessa. Quando você tem consciência da sua identidade, ou seja, de quem você é em Deus, e das promessas, né, ou da promessa, ou das promessas, às vezes é uma, às vezes é mais de uma, né, que Deus tem para sua vida, meu amigo, ninguém te segura. E você vai ser a pessoa, né, que vai saquear o inferno. Amém? Então, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana extraordinária. E, cara, incomode o inferno. Quando o diabo achar que você está na lona, que não tem jeito mais de você levantar, cara, vai lá e surpreende ele. Pode ter certeza que o céu está ali, ó, como se fosse uma plateia te assistindo, pronto para ver você vencer. Porque a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas que nos observam. Então o céu fica ali te olhando, cara, torcendo por você. Vai lá, vence esse pecado. Vai lá, faz a obra, vai lá. Então quando você se levanta, você surpreende o diabo, e enfurece ele, né, consequentemente, e você provoca uma festa, uma celebração no céu. Faça isso nessa semana. Amém? Um grande abraço e até a próxima.